Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Sou Danilo Bastos, analista de investimentos. Nesse canal você vai encontrar muito conteúdo sobre fundos imobiliários, ativos geradores de renda e investimentos em geral. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de dar o seu like aqui nesse vídeo e se inscrever nesse canal que está começando, dar uma força, principalmente se você já me acompanha nas outras redes sociais, faço um trabalho já há algum tempo no Instagram e Twitter, vou deixar os links aqui embaixo, me siga por lá também, @DaniloGBastos. O assunto desse vídeo aqui é sobre o momento atual para investimento em fundos imobiliários. Há uma grande oportunidade de investimento nesse momento em fundos imobiliários. Eu gosto muito da ideia de o melhor momento para investir. Gosto que o investidor faça investimentos periódicos, compre todos os meses e aos poucos vá construindo ali um portfólio diversificado que vai ser uma carteira, uma grande carteira geradora de renda para o investidor, assim como eu também não gosto muito do melhor ativo ou o momento disso, o momento daquilo. Agora, sem dúvida nenhuma, o momento atual é mais favorável para o investimento em fundos imobiliários do que outros momentos já foram. Neste momento, a gente tem mais opções de ativos para investir e com um desconto maior do que já tivemos em outro momento e com um potencial maior de valorização. E é sobre isso que eu vou falar com vocês aqui ao longo desse vídeo. Vou mostrar algumas imagens, vou compartilhar minha tela aqui e vocês vão entender essa linha de raciocínio. Agora, no mês de abril, foi divulgado o IPCA oficial de março e ele desacelerou em relação ao mês de fevereiro, né? Isso significa que o remédio amargo dos juros elevados vem fazendo efeito. A gente tem outras coisas aí que estão sendo colocadas na mesa, né? Como o arcabouço fiscal, mesmo que ele não seja um modelo ideal como as pessoas que gostariam, é alguma regra e ter alguma regra é melhor do que nenhuma. Isso começa a sinalizar para o mercado em geral que pode ser que fique mais fácil para o Banco Central reduzir os juros. As reuniões do Copom, do Comitê de Política Monetária, acontecem aí a cada 45 dias e o mercado fica sempre naquela expectativa se vai haver redução de juros ou não, mas para haver redução de juros, a gente precisa de algumas sinalizações por parte do governo e por parte de alguns indicadores, como a própria inflação, né? Juros é um remédio para combater a inflação. Se a inflação começa a ceder ou dá sinais que vai ceder, a gente começa a entender que estamos mais perto da redução dos juros, de iniciar o ciclo de redução dos juros. Lembra que os juros é cíclico, né? Se você olhar o histórico da taxa de juros no Brasil, você vai ver que essa taxa varia. Ela sobe, depois ela desce, e assim por diante. E quando os juros sobem, o que acontece? A gente tem uma massa de investidores saindo da renda variável, não só fundos imobiliários, ações também e principalmente, para a renda fixa. A galera corre para a renda fixa porque está remunerando melhor. A maioria desses investidores não tem uma estratégia de investimento, não estão pensando em ter um portfólio diversificado. Eles estão simplesmente correndo atrás daquilo que paga mais naquele momento. Não faz sentido seguir o que a maioria dos investidores está fazendo. Se você der uma olhada ao seu redor, você vai ver que a maioria das pessoas não consegue construir patrimônio, muito menos construir patrimônio na bolsa. Então, fazer o que os outros estão fazendo não necessariamente é uma boa escolha. Isso não quer dizer que você também não deva investir em renda fixa. Com juros elevados, faz sim muito sentido ter uma fatia de renda fixa ali no seu portfólio. Aliás, faz em qualquer momento. Eu nem estou falando aqui da reserva de emergência, não. Mas com juros elevados fica muito mais interessante, sem dúvida nenhuma. O que não quer dizer que você deva ter sua renda fixa. Porque neste momento que as pessoas vendem renda variável, vendem ações, vendem fundos imobiliários, que é o nosso assunto aqui nesse vídeo, e correm para a renda fixa, o que acontece com as cotas dos fundos imobiliários? Com todo mundo vendendo, elas caem. É por isso que existe o que a gente chama de correlação negativa entre juros e cotas dos fundos imobiliários. E a gente consegue medir esse movimento olhando o IFIX. O IFIX é o índice da nossa bolsa que mede ali o desempenho médio dos fundos imobiliários. Então a gente observa ao longo dos anos que existe uma correlação negativa entre juros e o IFIX, ou seja, entre a média das cotações ali dos fundos imobiliários. Juros sobem, as cotações caem, e quando os juros começam a cair, as cotações sobem. Eu vou mostrar uma imagem para vocês aí, vai ficar mais fácil entender isso que eu estou falando. Essa imagem aqui, pessoal, retirada lá do relatório gerencial do fundo imobiliário CPTS 11. Eu sempre falo para vocês, leiam relatórios gerenciais, mesmo que você não invista naquele fundo, porque você sempre consegue extrair material interessante dali. Ele mostra lá desde 2010 o histórico do IFIX
e da NTNB 2035, né, do cupom da NTNB 2035, porque ela representa o juro real. Por que juro real? Porque essa NTNB paga juros mais inflação, é um título que paga juros mais inflação. Se você desconta a inflação, você teria ali só os juros ou só o cupom. E por que 2035? Né? Na verdade, a gente está sempre olhando os juros futuros. A correlação negativa entre juros e fundos imobiliários é principalmente nos juros futuros, muito mais do que a Selic. No último ciclo de alta que nós tivemos, eu vou mostrar isso para vocês aqui na frente, meses antes da Selic cair, a gente já teve alta nos fundos imobiliários. Eu vou falar mais sobre isso. Vamos focar agora nessa imagem aqui. Olha o que acontece desde 2010. A gente tem o cupom aqui da NTNB, ele é um zigue-zague, né? Aqui a gente está olhando para frente, juros futuros, vai ter fase de alta, fase de baixa. E a gente tem o que a gente chama de correlação negativa. O IFIX vai subir no longo prazo, né? Ele valoriza aqui no longo prazo. Ele é um índice de retorno total, né? Que mede cota mais dividendos. Mas a gente pode observar aqui que em momentos de queda dos juros, a gente tem uma alta do IFIX. Aqui a gente tem um momento de alta dos juros futuros, tá, galera? Medido aqui pela NTNB 2035. A gente tem aqui uma queda no IFIX. Em outro momento que a gente tem uma queda dos juros, alta do IFIX. E assim a gente vai evoluindo nesse gráfico, né? A gente tem aqui de novo uma queda nos juros e uma elevação no IFIX. Obviamente, a gente tem um zigue-zague aqui nessa linha, né? A volatilidade normal da Bolsa de Valores. Portanto, pessoal, no momento atual, com o arcabouço fiscal apresentado, a inflação começando a dar sinais ali de alívio, a gente entende que a gente está mais perto de uma queda dos juros. Pouco provável que a gente ainda tenha uma elevação de juros. Isso, contudo, mais constante com as cartas que nós temos na mesa até o momento. Então, como a gente sabe que existe uma correlação negativa, e se a gente está mais próximo da queda dos juros do que de uma elevação, afinal a gente está muito próximo do topo do ciclo, vamos pensar no pior caso, mesmo que os juros tivessem que ser elevados, essa elevação seria pouca coisa, né? O caminho para baixo é maior daqui para frente para os juros, e portanto isso puxaria uma alta do IFIX. Tá, então esse é um dos motivos que criam essa oportunidade no momento, mas não é o único. Vou mostrar outra imagem para vocês agora. Essa outra imagem aqui, também retirada lá do relatório gerencial do CPTS-11, ela compara o cupom da NTNB 2035, tá aqui embaixo, e o yield do IFIX anualizado. O que é o yield, o dividend yield que o pessoal fala? Dividend yield nada mais é do que os dividendos dividido pelo preço da cota. Isso quando a gente está pegando um fundo imobiliário específico. Quando a gente vai para o IFIX, nada mais é do que os dividendos pagos pelos fundos que estão no IFIX, ali obviamente é uma média deles, né? Divididos ali pelo preço da cota. A gente vai chegar no yield do IFIX. Historicamente, o dividend yield do IFIX ou de determinado fundo imobiliário, para ele ser atrativo, ele tem que ser maior do que o juro real que a renda fixa está pagando, né? Então a gente está olhando aqui como referência o cupom da NTNB 2035. Por que tem que ser maior? Porque existe risco aqui na renda variável, né? A gente tem nos títulos do Tesouro Nacional o investimento em tese mais seguro que existe, apesar de ter havido já alguns calotes aí ao longo da nossa história, ele é visto pelo mercado como o investimento mais seguro que existe. E quando a gente vai ali para os fundos imobiliários, que dependem de um aluguel ser pago direitinho, que depende de ter inquilino lá nos imóveis, que depende nos fundos de papéis ali que os CRIs, que as dívidas, né, que estão estruturadas ali dentro daqueles CRIs sejam pagas, etc., existe um risco maior daquilo não acontecer. Por ter um risco maior, eles sempre vão ter uma rentabilidade maior, porque senão não fariam sentido. Obviamente, correria todo mundo para a renda fixa de fato. Vou abrir um parênteses aqui até para falar do erro que a galera comete, principalmente o investidor iniciante, que compara muito o dividend yield de determinado fundo. O fundo está pagando 8%, 9% ao ano, 10%, compara com a Selic, que hoje está 13,75%. Por que eu não fico na Selic, então? Primeiro, porque quando você fala da Selic, você está falando de um juro, de uma taxa nominal. Você teria que descontar a inflação dali. Segundo, que ela é uma taxa diária. 13,75 você receberia se ficasse um ano ali. Só que tem uma reunião do Copom, Comitê de Política Monetária, que define lá a taxa de juros a cada 45 dias. E essa taxa pode ser alterada ao longo do caminho. Então você vai receber um equivalente diário da taxa daquele período que você ficou. E quando você olha para o fundo imobiliário, em tese, o yield que ele paga, ou seja, os dividendos que ele está pagando, ele está entregando um retorno real. Por quê? Porque os aluguéis são corrigidos pela inflação,
porque os títulos de dívida, né, os CRIs, eles são indexados ali, hoje principalmente, ao IPCA. Então aquilo vai trazer um ganho real. A valorização dos imóveis. Os imóveis serão vendidos em algum momento nos fundos de gestão ativa, o gestor vai distribuir aquilo sob forma de dividendo, então você vai receber aquela inflação. Agora, como eu estou dizendo aqui, isso é em tese, né? É certeza que vai acontecer? Não, porque senão a gente compraria qualquer fundo, não precisaria analisar. É por isso que a gente analisa, tenta escolher aí os melhores ativos, monta um portfólio diversificado e eles só fazem sentido de fato se eles entregarem um retorno maior do que a gente receberia de juro real, aqui medido pelo cupom da NTNB ou Tesouro IPCA. E é exatamente o que acontece. Se você olhar historicamente, o yield do IFIX ele está sempre acima do juro real. Só que neste momento, olha aqui como está nesse momento, ele está muito acima do juro real. Para o yield retornar para a média, e ele sempre retorna para a média, o que é que teria que acontecer? Como o yield nada mais é do que os dividendos dividido pelo preço da cota, a gente teria que esses dividendos reduzirem ou o preço da cota subir. E é provavelmente o que vai acontecer, a elevação nas cotações. Por que não os dividendos diminuírem? Porque não tem fundamento nenhum. Não há fundamentos hoje que justifiquem uma redução brusca ou grande nos dividendos. A gente está vendo o resultado dos shoppings aumentando, a gente está vendo as lajes alugando na média cada vez mais, espaços sendo ocupados, a gente está vendo a ocupação dos galpões aí se mantendo num bom patamar, apesar de a gente ter tido problemas em um CRI ou outro, foram em poucos CRIs em fundos high yield, a maioria absoluta dos fundos imobiliários não estão com problemas nos CRIs, problemas de pagamento, ou seja, não há nada na mesa que sugira que a gente vá ter aí no curto médio prazo uma redução dos dividendos. Portanto, tudo indica que a gente vai ter uma elevação, nas cotações, o que sugere de novo que a gente está em um momento de oportunidade para investir em fundos imobiliários. Eu comentei com vocês agora há pouco que a gente precisa ganhar mais nos fundos imobiliários do que paga um título de renda fixa seguro, né? Eu também gosto de utilizar bastante ali o Tesouro IPCA, o NTNB, para fazer essa conta. Eu até utilizo com vencimento mais longo, 2055, isso dá um outro vídeo. Aqui eu peguei um gráfico pronto, que tem ali no CPTS, né, utilizando 2035. Eu comentei com vocês que a gente precisa ganhar mais. Esse a mais que a gente precisa ganhar é o que a gente chama de prêmio de risco. Ou seja, os investidores que estão fazendo conta, que estão considerando alguma coisa, para eles estarem dispostos a correr o risco ali de investir em fundo imobiliário, eles têm que ganhar mais. E esse é o spread de risco. Olha como é que está o prêmio de risco ou o spread de risco hoje nesta próxima imagem que eu vou mostrar para vocês. Hoje, pessoal, a gente tem esse patamar aqui de spread de risco, de prêmio de risco médio, né? Olhando aí todos os fundos imobiliários do IFIX. A média histórica está aqui, ó. Tá, nessa linha azul reta. E essa linha em zigue-zague mostra que em momentos diferentes o mercado, ou seja, os investidores exigem um prêmio de risco maior ou menor. Beleza? Hoje a gente está com um prêmio exigido muito maior do que a média histórica. Isso sugere que está havendo um exagero nessa precificação. O que significa isso em termos práticos, estar havendo um exagero na precificação? A galera está vendendo cota de fundo imobiliário achando que tem um risco muito grande ali e de fato não tem esse risco todo. A gente está vendo um ativo que está há muito tempo no mercado, já consolidado, então o mercado está exagerando nesse prêmio de risco. A última vez que nós tivemos um prêmio de risco por tempo prolongado, né, acima da média, né, um spread de risco elevado, até circulei aqui em vermelho, foi lá no período lá de 2014 a 2016, época do governo Dilma. Não estou fazendo nenhuma referência aqui a governo, e sim a período onde o juro chegou a 14,25%, onde a taxa Selic chegou a 14,25%. Eu vou mostrar para vocês o que aconteceu com quem investiu nessa época. É natural que com juros elevados, como eu comentei anteriormente, os investidores fujam da renda variável e vão para a renda fixa. E é aí que eles perdem dinheiro, e é isso que eu vou mostrar para vocês na frente. A gente tem aqui de novo um momento que a gente está com spread de risco muito elevado e a tendência é o que aconteceu no período anterior. Eu vou mostrar para vocês já já. Antes disso, pessoal, antes da gente ir para o próximo gráfico, a próxima imagem, para a gente concluir esse vídeo. Está fazendo sentido isso que eu estou falando para você? Está agregando alguma coisa em termos de conhecimento para você? Esse é o tipo de material que eu espero colocar nesse canal, que está apenas começando. Então dá uma força para a gente aí. Faça a sua inscrição, se inscreva aqui no canal, ajuda esse canal a crescer. Comenta aqui embaixo que tipo de conteúdo vocês querem que eu traga. Aqui, se vocês quiserem me ajuda para investir, os links estão aqui embaixo, das minhas outras redes sociais também, para que vocês me sigam lá no Instagram, no Twitter, assim como no nosso serviço de recomendação de investimentos. Beleza? Agora vamos lá para o gráfico que eu prometi para a gente deixar de papo aqui e concluir essa história toda.
Aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Aqui a gente tem o IFIX, a linha azul em zigue-zague aqui crescente, beleza? Aqui é o que eu mostrei circulado na imagem anterior para vocês. Vou ajustar aqui um pouquinho. Na imagem anterior, eu mostrei para vocês o período que a gente teve um spread de risco elevado, né, onde os juros chegaram a 14% e 25%. E nessa época, os investidores ficaram com medo de comprar. Normal, correram para a renda fixa, normal, muito semelhante ao que está acontecendo hoje. Por que eu acho que hoje há um exagero? Porque hoje a gente tem muito mais investidor, e investidor novato. A gente tem hoje 2 milhões e 100 mil investidores no mercado de fundos imobiliários. Eu lembro que em 2019, eu e outros profissionais de finanças fazíamos campanha na internet para a gente tentar chegar nos 500 mil investidores. Hoje temos mais de 2 milhões, ou seja, facilmente 75% dos investidores de fundos imobiliários, esses que entraram e muitos deles assustados e fugiram na sequência para a renda fixa, entraram em 2019 para cá. Isso tem o quê? 3 anos, 4 anos. São pessoas pouco experientes, né? Estão aprendendo ainda, irão evoluir com toda certeza, afinal não é um tipo de investimento muito complexo. E essas pessoas vendendo, se decepcionando às vezes porque compraram ativos errados, formam preço. Cada vez que mais gente vende, as cotações caem e causa aquele exagero nas cotações. E é por isso que a gente vê tanto desconto hoje. Isso aqui é um outro exemplo. A gente teve ano passado, né, eu estou gravando esse vídeo aqui, dia 23 de abril de 2023. A gente teve no segundo semestre de 2022, 3 meses aí de deflação. E os fundos de papéis, eles pagam juros mais inflação. Como não tivemos inflação em determinado período, os dividendos foram menores. Mas por alguns meses, a gente teve fundo imobiliário, vamos supor um fundo aí, por exemplo, que paga aí, sei lá, R$1 por mês de dividendo. Cara, ficou 2, 3 meses pagando menos. Vamos supor que não tivesse pago nada naquele período, pagando nada ali. O investidor teria perdido R$2, R$3, R$4 ficando investido. Mas por desespero, os investidores venderam aqueles fundos por R$15 a menos. Por puro desespero, por buscar informações nas fontes incorretas. Eu sei que tem muito material na internet, o pessoal fazendo meio que um terrorismo digital, desinforma mais do que educa, enfim. Por isso que é tão importante você se educar para fugir dessa situação. Voltamos aqui ao gráfico, o que interessa. Olha como os fundos imobiliários valorizaram na sequência. Né? Na sequência de quê? De um período de spread de risco elevado, de um período de juros elevado, de um período de investidores vendendo, saindo correndo, exatamente como está acontecendo agora. Quem foi que ganhou dinheiro nessa alta? Quem é que foi que ganhou dinheiro em toda essa alta que a gente veio? Foi quem comprou nesse momento? Não, porque ninguém acerta esse momento. E mesmo que você tivesse muita suspeita de qual seria esse momento exato, você não vai colocar todo o seu dinheiro aqui. Nem faz sentido, você não é doido. Você está botando aí R$500 por mês, R$1.000 por mês. Se isso aqui triplicar, não vai fazer diferença na sua vida. Então para de tentar acertar o melhor momento, porque não é assim que funciona. Quem ganhou dinheiro aqui de verdade, foi quem passou meses e anos comprando aqui, fazendo compras periódicas, todos os meses, dos ativos que são bons, fazendo uma boa análise antes, reinvestindo os dividendos, comprando todos os meses, quando ninguém queria. Esses investidores é que ganharam bastante dinheiro aqui. Essas pessoas, a gente teve queda aqui, essa aqui é a queda da pandemia, para vocês terem uma ideia. Essa é a queda que a gente está tendo no cenário atual. Tem muito cara falando aqui, só leva o ferro em fundo imobiliário, é até o tema do meu próximo vídeo, vocês vão acompanhar aqui. Cara, as cotações que estão chegando hoje não são nem próximas dos preços que essa galera comprou aqui. Quem comprou aqui não está perdendo nada com essas quedas, porque são ativos que performam no longo prazo, crescem, não é em linha reta, é em zigue-zague, o investidor tem que ter isso em mente e tem que aproveitar os momentos de baixa para comprar, assim como a gente está passando por um momento de baixa agora e gerando oportunidades semelhantes das que das que tivemos, né, lá naquele período lá entre 2013, 2014, 2016. Isso quer dizer que é para colocar todo o seu dinheiro em fundo imobiliário? Não. Quer dizer que você deva, que a grande aposta da sua vida, que isso vai mudar a sua vida nesse momento? Não. Quer dizer que você deve continuar investindo. Quer dizer que construir algo, qualquer coisa na sua vida, é um exercício de constância, né? Não tem a grande sacada da academia para você ficar com o corpo bonito de uma hora para outra. Não tem a grande sacada no estudo para você aprender tudo de uma hora para outra. Não tem a grande sacada do relacionamento para que ele seja duradouro e perfeito de uma hora para outra. Existe construir aos pouquinhos. Formar patrimônio é a mesma coisa. Em fundo imobiliário é isso que a gente vai fazer. O que quer dizer essa oportunidade? Então, é a oportunidade para você continuar comprando todos os meses com tranquilidade. E se você ainda não investe em fundo imobiliário,
aproveitar essa oportunidade para começar a investir. A gente tem um cenário muito favorável para quem quer começar. O risco você vai dosar na alocação. Em hipótese nenhuma, eu sugiro que você tenha todo o seu dinheiro em uma classe de ativos só. Então você vai ter lá renda fixa, você vai ter fundo imobiliário, você vai ter ações. É claro que se você está começando, você vai construir isso degrau por degrau. Você não nasce com uma carteira diversificada, você começa investindo na renda fixa, formando a sua reserva de emergência, depois você vai para a bolsa, pode começar por fundos imobiliários, eu defendo que sim, mas isso também é história para outro vídeo. E aos pouquinhos você vai crescendo esse patrimônio. Quem acha muito arriscado, quem acha que está pouco preparado, vai ter 5% do patrimônio, 6, 7, 10. Quem acha que está mais preparado vai ter um pouco mais. Esse risco você dosa na alocação, beleza? E é isso, pessoal. Eu vou deixar aqui o link também de um artigo que eu escrevi com todos esses gráficos aqui para que vocês possam ler e entender isso um pouco melhor. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Se isso fez sentido para vocês, faça sua inscrição aqui no canal, compartilhe esse vídeo, dá um like aí que ajuda a gente a crescer e evoluir aqui nesse trabalho. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.